Nós temos dois relatórios principais, duas visões principais para visualizarmos o resultado de um acerto de viagem. Vamos ver os dois. Vamos acessar acerto de viagem, relatório de acerto de viagem. A visão mais comum é esta, acerto analítico. Vamos digitar o acerto que queremos visualizar e vamos obtê-lo na tela. Neste resultado, nós podemos ver aqui em cima as receitas, o valor de frete, o valor de carreto, que compõe a minha receita, o peso e assim por diante. Os dados básicos da receita da minha viagem. Na sequência temos as despesas, tudo aquilo que foi gasto durante a viagem, o valor a prazo e o restante, o valor à vista. Esses que o valor conta corrente está zerado, significa que são valores pagos à vista. E esses que contêm valor, significa que são valores a prazo. Esta é a nossa coluna de despesas. Depois nós temos os adiantamentos. Significa por aqui que o motorista levou R$ 1.500 em dinheiro, que é o vale viagem, e levou esses outros dois valores em frete, ou seja, ou carta frete ou o próprio conhecimento de frete. Quando ele voltou de viagem, ele efetuou as devoluções. Devolveu as duas cartas frete, ou os conhecimentos de frete, e devolveu o dinheiro restante. A diferença entre o dinheiro que ele levou, menos as despesas à vista que ele gastou. Então ele fez essa devolução aqui. E nós temos depois o resumo. A data da saída, a data da chegada, qual foi a despesa que ele teve de combustível e qual foi o percentual em relação às despesas, a receita dele por quilômetro rodado, total de quilômetros, e qual foi a receita por quilômetro rodado, qual foi a litragem que ele abasteceu, em cima dessa litragem, qual foi a média de consumo da viagem, qual foi a base de cálculo utilizada para a comissão, neste caso aqui seria o total das receitas menos o pedágio, o total das despesas e o lucro da viagem, tanto em valores como em percentual. Este valor é a média diária que ele teve e depois a quantidade que ele percorreu cheio e vazio. E por último, o resultado do motorista, o valor da comissão, de acordo com o percentual já parametrizado, e o saldo que o motorista teve com este acerto de viagem. Este saldo significa, como ele está positivo, significa que a empresa vai pagar esta comissão ao motorista. Se esse saldo fosse negativo, significa que o motorista precisa devolver ainda algum valor para a empresa. Este é o nosso primeiro relatório. O segundo relatório é esta última visão, o acerto sintético. A diferença, os dados são praticamente os mesmos, a diferença é que aqui nós não teremos o saldo do motorista, teremos apenas o resumo, o sintético. Temos aqui todas as despesas, temos aqui os adiantamentos, ou seja, o total que foi levado em dinheiro e o total dos fretes. Aqui é a mesma coisa, como nós fizemos o lançamento de um tipo de despesa de cada, a quantidade é 1. Mas se tivéssemos lançado 2 abastecimentos, por exemplo, esta linha óleo diesel, a quantidade seria 2 e aqui a totalização desses 2 abastecimentos e assim por diante. Por isso que esse relatório é o sintético. Aqui embaixo ele trará também um resultado da frota, semelhante ao que vimos anteriormente. E por último, o resultado do motorista. Neste caso aqui ele apenas não considera o valor de comissão. O resultado do relatório anterior mostra o que a empresa deve pagar ao motorista, e este aqui apenas mostra o resultado em relação ao dinheiro e as cartas frete que o motorista levou durante a viagem. Então estes são os dois principais relatórios para vermos o resultado do acerto de viagem, o acerto analítico e o acerto sintético.